A paz, queridos, tudo bem? Sou seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre a nossa revista, que ela traz o título O Tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Vamos estar, nesta oportunidade, a nossa lição é de número 2. A lição de número 2, do dia 14 de abril de 2019, é o segundo trimestre do ano. Nós já vamos na nossa lição de número 2. A nossa lição também ela traz o título Os Artesãos do Tabernáculo. Vamos estar estudando aí sobre a confecção dos utensílios, do tabernáculo. Quem fez os utensílios? Quais eram as pessoas capacitadas para esta obra? Sou seu irmão Cristo Edson, mais conhecido como irmão Edson, mas aí no YouTube você vai me encontrar aí no meu canal com esse nome, Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você vai nos ajudar aí a nos inscreva no nosso canal, compartilhe esta videoaula. As outras demais aulas estão aí no nosso canal, a de número 1. Todas as do primeiro trimestre, são 13 também, está lá no nosso canal. Você pode estar assistindo e compartilhando com um amigo, um irmão em Cristo, com alguém aí que você tem a primazia de enviar uma boa mensagem, É um pouco extensa por causa do trabalho, É uma aula, na verdade, mas é algo edificante. Você pode enviar para um amigo. Em vez de você enviar aquele vídeo que talvez não vai edificar a ele, você pode enviar uma leitura dessa, um estudo desse. Quem sabe ele, num ônibus que demora aí um período de 1 hora, dentro de um ônibus, ele pode estar colocando o seu fonezinho de ouvido lá e curtindo aí toda a sua viagem, ouvindo uma mensagem da palavra de Deus, um ensinamento bíblico da palavra de Deus. Amém, amados? Vamos adiante. O nosso textuário vai nos dizer o seguinte: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um conforme quer. 1 aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 11. A nossa verdade prática vai nos dizer assim: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para sua honra e glória. Amém, amados? E eu costumo fazer um pequeno comentário aqui no nosso versículo-chave, que eu costumo chamar o versículo-chave e o nosso textuário. Por que o versículo-chave? Porque é um versículo que vai nos dar assim um corpo geral da nossa lição. Não necessariamente o versículo-chave é algum versículo da leitura bíblica em classe, em alguns casos sim, nesse caso aqui não, mas não necessariamente será, tá certo? Então nós vamos aqui dizer o seguinte: quando o apóstolo Paulo fala lá no primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 12, falando sobre acerca das diversidade de dons espirituais, e aqui no versículo 11 ele diz o seguinte, que é um só Espírito que opera todas aquelas coisas, ou seja, todas essas coisas. Quais são essas coisas? Elas estão ali a partir do versículo de número 7, a manifestação. O versículo 7 vai nos dizer o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada, ou seja, do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, Deus dá na igreja para cada um, para aquele que for útil, aquele que vai desenvolver este dom, aquele que vai levar este dom adiante, ou seja, vai distribuir
vai entregar, vai trabalhar aquele dom. Então, Deus dá, né? Ele opera, o Espírito é um só, mas ele opera conforme a necessidade para aqueles que for útil. Louvado seja o nome do Senhor. Aí fala, repartindo particularmente a cada um, conforme Deus quer, conforme quer, como quer. Tá? Então ele reparte, é Deus que dá os dons, e aí conforme a necessidade da igreja, conforme a utilidade, aquela pessoa que irá utilizar, aí Deus dá o dom. Né? Aí a nossa verdade prática vai nos dizer que o Criador dotou homens de talentos. Então é ele que dota, é ele que capacita os talentos, é ele que dá, porque é ele que dá esses dons aqui, ó, são aqui no nosso, do versículo 7 ao versículo 11, ao versículo 11 do nosso, de 1 aos Coríntios, capítulo 12, vai falar aí sobre 9 deles, 9 dons. Vai falar sobre o dom da sabedoria, o dom da ciência, sobre a cura, maravilha, a profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação das línguas, e aí vai, são 9 ao todos. Amar. Então, amados, é isso. Deus é que dá isso. Agora, conforme a necessidade e conforme a utilização, a pessoa vai utilizar, é assim aí que Deus dá, e é Ele que faz esta repartição, distribuindo conforme a necessidade do ambiente, da igreja, do seu povo. Amém, amados? Vamos adiante. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Êxodo, do capítulo 1, do capítulo 31, versículo 1 ao 11. Não vou ler para ganharmos tempo, mas você deve ler, porque é de bastante utilidade para o desenvolvimento desta aula. Dá uma pausa no seu vídeo e faça essa leitura, tá certo? Dá uma pausa no seu vídeo, faça essa leitura e você vai entender aqui ao longo da lição o que vai estar falando aqui cada versículo. Muito bem, nós temos aqui 3 objetivos específicos. Nós vamos destacar como Deus chama pessoas especiais para executar serviços especiais, elencar, ou seja, organizar o texto, lógico, as virtudes dessas pessoas. Vamos falar sobre as virtudes dessas pessoas, cheio do espírito de sabedoria, entendimento e ciência, e vai também conscientizar que devemos usar os talentos para a glória de Deus. Então, nós vamos conscientizar, aqui explicar de uma forma bastante prática e objetiva, sobre os talentos que nós devemos utilizar, mas isso para a glória de Deus. Vamos adiante. A introdução da nossa lição vai nos dizer o seguinte: Deus chama pessoas especiais para realizar obras especiais. Estudamos a respeito da importância de ser cheio do Espírito Santo para realizar uma grande obra. Estudaremos sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para que dentro da casa do Senhor, dentro da utilização dos dons que será dado a cada um conforme a necessidade e conforme ele quer, mas também, conforme fala no versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios, vai falar que ele dá a cada um para o que for útil, porque não adianta nada Deus me dar um dom e eu não utilizar ele. Para que ele vai me dar? Não adianta, porque eu não vou utilizar. Lembra lá do homem lá que recebeu o talento e enterrou, que fala lá no livro de Mateus? Pois vamos estar comentando a respeito disso também logo mais. Pois então não adianta, ele enterrou o talento, ele não utilizou aquele talento, ele não granjeou, ele não trabalhou com aquele talento, ele enterrou. Então Deus não vai fazer isso, ele não vai dar dom para que você enterre, ele vai dar um dom para que você trabalhe, para que seja útil à obra dele. Amém, amados? Vamos adiante.
vamos fazer uma conscientização aqui. Talentos são dados por Deus para a glória dele. Então, aqui é importante também, uma vez nós usarmos esses talentos e granjear ele e ele multiplicar, que nós não venhamos a nos gloriarmos porque multiplicamos aquele talento, mas vamos louvar a Deus, engrandecer a Deus, porque foi ele que deu, apenas nós trabalhamos. Então tudo isso é para a glória de Deus. Vamos adiante. O Criador concedeu a Moisés instruções e capacitou pessoas para construir o tabernáculo e executar obras especiais. Não é difícil hoje, pois ele continua a capacitar os escolhidos para a sua obra e espera que a façamos. Pois é, conforme eu disse, ele capacita, ele dá, mas ele espera que nós trabalhamos com a obra. Assim como ele foi com Moisés, ele será conosco, mas desde que nós também tenhamos a primazia de trabalhar na obra, trabalhar os dons. Vamos adiante. Primeiro tópico vai nos falar sobre homens especiais para serviço especiais. Aqui nós temos 3 subtópicos. Vamos falar sobre estes 2 homens que Deus chamou para a obra, que é Bezalel e Aholiabe. Bezalel e Aholiabe, chamados por Deus. Vamos falar sobre a prerrogativa de Deus e a pluralidade do serviço cristão, a diversidade, o chamado, o vário serviço cristão. Muito bem. Quem foi Bezalel e Aholiabe? Quem são esses homens? Olha, para executar uma obra especial, Deus chamou Bezalel e Aholiabe. Até o final da aula eu vou aprender a falar o nome desses 2 rapazes, desses 2 homens maravilhosos. Amém, amados? Às vezes dá uma enroladinha na língua para falar. Muito bem. Homens de habilidade especial. O primeiro era da tribo de Judá e o segundo da tribo de Dan. Ambos foram capacitados pelo Espírito Santo Espírito de Deus, a fim de trabalharem em toda sorte de obra de ouro, de prata, de bronze e madeira. Aqui eu quero fazer um pequeno comentário antes de passar para o próximo parágrafo. Quando diz que Deus chamou eles 2, e aí ele fala que eles são, dá uma referência do capítulo 31, versículo 2 e o versículo 6, dizendo que eles pertencem às 2 tribos de Israel. É muito importante aqui. Por quê? A nós frisarmos isso aqui. Porque Deus chama, é lógico que ele capacita todos, mas ele chama alguém do seu povo. Ele não vai chamar alguém de um povo que não pertence ao recinto, ao ambiente, naquela época a tribo, mas hoje, digamos, o povo de Deus, a igreja, aqueles que são escolhidos por ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tá? Deus vai capacitar aqueles que estão na igreja, do seu povo, do seu convívio, daqueles que está interessado ali na obra. Ele vai chamar outro também daquela tribo, daquele povo, e assim sucessivamente. Ele não vai trazer alguém de um determinado lugar para operar. Lógico que ele fala assim, alguém pode vir de uma outra denominação para ministrar em uma igreja e Deus usar, lógico, não é nesse sentido que eu estou falando, mas para
capacitar para ensinar a igreja, para estar fazendo os trabalhos da igreja de um outro lugar. Deus vai chamar alguém do convívio, daquele ministério, naquela congregação, naquele lugar. É assim que Deus trabalha. Tá certo, amados? Não sei se foi talvez foi um pouco complicado aí a explicação, mas os irmãos entendam o que eu quero dizer. Deus não chama alguém da Igreja Batista, por exemplo, ou da Presbiteriana, para vir para a minha igreja, para fazer o trabalho da minha igreja. Tá certo? Pode acontecer, isso é verdade. A necessidade de ir lá da igreja, Deus não vai fazer isso, mas ele pode acontecer. Mas Deus trabalha com os talentos daquela igreja, né, na qual eu pertenço, daquela congregação na qual eu pertenço. É com aqueles talentos dali que Deus quer trabalhar. Tá certo? Então vamos adiante. Aqui nós temos aqui uma imagem do tabernáculo, né? E aí em volta do tabernáculo nós temos aí as tendas na qual moravam os sacerdotes, o povo de Israel, né, que estavam a caminho do deserto, na travessia do deserto, né? Então está aí Bezaleel e Aholiabe. Bezaleel e Aholiabe. Eles foram os dois responsáveis pela grandes obras, né, do tabernáculo. Ambos foram capacitados para a obra em ouro, prata, bronze e madeira. Tá? Esta outra imagem aqui mostrando aí a arte, né, do ofício, no caso aqui da madeira. Eles estão aqui trabalhando na obra de madeira. Então Deus é que capacita. Tá certo, amados? Na prerrogativa de Deus. O que é isso? O texto bíblico de nossa lição mostra que Deus chama a quem Ele quer para exercer sua obra. Pois é, Deus chama a quem Ele quer. Nas suas prerrogativas, não adianta eu ou qualquer um outro querer questionar o porquê Deus chamou determinada pessoa. Por quê? Porque é Ele que enxerga a necessidade. Está vendo esta foto, esta imagem? Aqui representando um dos dois, Aholiabe e Bezaleel. Então, pois aqui nesta imagem a Bíblia nos diz que eles foram capacitados para trabalhar na obra de ouro, prata, bronze e madeira. Aí nós vamos falar durante a lição, no caso aqui, para engaste, pedras preciosas, para engaste o aperfeiçoamento da peça, né? Então nós vemos aí ele com uma marretinha nesta imagem, com uma ferramenta finíssima ali, né, trabalhando com muita perfeição. Pois é, Deus enxerga essas qualidades. Deus enxerga estas qualidades nas pessoas. Então Ele dá conforme Ele quer, porque Ele conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, Ele conhece a natureza de cada filho, e de acordo com ela, ou com ela quem? Com a natureza, Ele distribui talentos conforme a capacidade de cada um. Então é conforme a natureza, porque Deus conhece, e aí Ele distribui os talentos a cada um para que cada um faça. Deus não vai me dar uma coisa que eu não sei fazer. Deus vai me dar algo para mim fazer que eu sei fazer, porque por algum momento eu fiz, ou eu me capacitei, estudei, ou tenho um dom para fazer, ou tenho uma perspectiva daquilo que foi me dado. Então Deus vai trabalhar em cima disso. Pedro foi convocado para exercer seu ministério entre os judeus, né?
Gálatas capítulo 2, versículo 8. E Paulo entre os gentios, tá vendo? Duas pessoas com talentos, né? E Deus trabalhou no meio de um povo diferente. Um judeu, conhecedor da palavra de Deus, embora povos de como que eu posso falar, povos que estaria com tradição, né? Tradição dos judeus. O Senhor Jesus fala nos evangelhos, né? Pessoas tradicionalistas, enquanto Paulo já pegou uma pedreira, ou todos dois eram pedreira, porque um era gentil, não conhecia, e outro era conhecedor, mas era tradicionalista, né? E é difícil você trabalhar na mente de uma pessoa que vem de tradição dos seus pais, tradição, né, dos seus avós, bisavós, e você pregar a palavra para estas pessoas. Pois é, Pedro foi um que Deus usou para pregar para um conhecedor, não por acaso para construir o tabernáculo. O Criador chamou pessoas inclinadas às artes e às ciências, capacitando-as para potencializar essas habilidades. Essas foram essa forma de Deus chamar está registrada ao longo das Escrituras. Pois é, então é assim, conforme a arte da ciência, Deus vai capacitando as habilidades. Deus vai potencializando, ou seja, colocando entendimento de perfeição em cada situação. Tá certo, amados? Tratava-se de pessoas estratégicas para fazer obras estratégicas. Então, Pedro e Paulo eram homens estratégicos, homens que tinham uma personalidade firme naquilo que queria, uma personalidade decisiva naquilo que queria, né? Mas eles eram estratégicos, estrategistas, e assim Deus trabalha. Deus pega essas pessoas para fazer também uma obra estratégica. Por quê? Porque Deus age assim. É assim que Deus trabalha, porque uma vez Ele conhece, Ele age desta maneira. Tá certo, amados? Então nós vamos ver aí ao longo da história da igreja, o Pai Celeste capacitou pessoas e deu sabedoria para edificarem o corpo de Cristo. Ao longo da igreja nós vemos que Deus deu sabedoria a pessoas para trazer estratégias estratégicas para a obra de Deus. Tá? Pluralidade do serviço do cristão. Muitas são as necessidades da igreja local, tanto da ordem espiritual quanto material. Isso é verdade, né? Então, dentro da obra de Deus existe muitas necessidades. Por isso fala sobre a pluralidade de serviço, do serviço cristão. Existe muita necessidade, tanto da ordem espiritual quanto da ordem material, dentro da obra, dentro da igreja, do templo, dentro do ministério, né? E tem trabalho, sempre tem trabalhos. Elas manifestam-se na manutenção da comunhão cristã entre os irmãos, bem como na organização dos elementos funcionais do culto cristão. Tá? Para isso o Senhor há lugar, na obra do Senhor há lugar para diversidade de dons e talentos, que envolve liderança espiritual, musical, ação social e muitas outras esferas que expõem a necessidade da obra. Tá? Então, conforme eu falei, são muitas as necessidades dentro de uma igreja, um povo que necessita, pessoas que precisam
de lideranças espirituais, que nós venhamos orar, buscar a Deus, né, o revestimento espiritual, pedir para aquelas pessoas. Na área musical, dentro da igreja, na área de trabalhos, né, corriqueiros, né, quem vai limpar, quem vai trabalhar com crianças, quem vai trabalhar, aí já parte para a área social, com adultos, visitas, e aí vai, né, amados? Tem muito trabalho na obra, e aí Deus vai capacitando as pessoas. Segundo tópico vai nos dizer sobre cheio do Espírito Santo, sabedoria, entendimento e ciência, né? Dois subtópicos trata este assunto: cheio do Espírito Santo para realizar a obra e habilidade especial para obra especial. Vamos falar sobre cheio do Espírito Santo. O texto bíblico diz: e enchei do Espírito de Deus. Essa afirmativa vai ao encontro do que nós, pentecostais, sempre afirmamos, né? Sempre afirmamos: não há nada que possamos fazer na vida sem a direção e a ação poderosa do Espírito Santo. Isso é verdade, mas para isso nós precisamos dar vazão ao Espírito. Nós precisamos que o Espírito de Deus, nós precisamos ser dependente de Deus. Nós precisamos ser alguém sensível ao Espírito, sensível ao Espírito de Deus. Perguntar a Deus qual é a vontade de Deus. Tem pessoas que falam isso aqui, isso é muito forte quando falamos que só por ser pentecostal você afirma que nós não fazemos nada sem a ação e a direção de Deus, a direção do Espírito. Isso é muito forte falar, né? Porque nós falamos o que queremos, mas falar é fácil, fazer é diferente. Temos obedecer é difícil. Então, amados, tem que obedecer esse chamado, né? Essa ordem. O texto em destaque declara que toda a criatividade, sabedoria, entendimento e ciência para construir o tabernáculo e talhar cada peça em ouro, prata, bronze e madeira promanavam do Espírito de Deus, ou seja, vinha do Espírito de Deus. Tudo aquilo vinha, o entendimento, sabedoria, né? O trabalhar, né? A vida nas peças que eram dadas, né? Os detalhes, todos vinham, né, do Espírito de Deus, a sabedoria. Então isso nós temos que buscar a sabedoria de Deus para a realização da obra de Deus, né? Além não só da obra em si, da casa do Senhor, mas em todos os momentos da nossa vida, assim como a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar, sempre estar em espírito. Para o nosso convívio secular do dia a dia, nós temos que pedir sempre direção a Deus para tudo aquilo que vamos fazer. Tá certo, amados? Aqui é uma verdade maravilhosa para nós. Para realizarmos uma obra especial, precisamos estar capacitados pelo Espírito Santo, né? Tá certo? Então, para você fazer uma obra especial, o que é uma obra especial na casa de Deus? Você é convidado para, o pastor diz para você: ó, hoje você vai ministrar uma palavra. Então você vai fazer uma obra especial. Então você vai buscar de Deus, orar a Deus, buscar de Deus uma palavra, que Deus venha revelar a você uma palavra dentro daquilo que você vai buscar na Bíblia Sagrada. Esta palavra você vai estudar, você vai pedir a revelação, vai estudar e vai pedir a Deus qual é a palavra, qual é a necessidade do povo, qual é a necessidade da igreja, e Deus vai revelar através da palavra. Se é para você fazer uma obra social, você vai também fazer aquela obra social com o coração naquela obra. O pastor ou a administração
da obra social pede para que você vai fazer uma visita a uma pessoa, você vai preparar uma palavra para que você chegue lá a ler, um hino que você chegue lá e possa cantar, algo que você vai deixar aquela pessoa mais para cima, o ânimo daquela pessoa vai poder entender que ela está sendo vista, está sendo acolhida, alguém está enxergando a necessidade dela, está dividindo com ela aquele momento que aquela pessoa está passando com necessidade. Então é isso, nós temos que fazer com carinho, com apreço aquilo que vamos fazer. Foi só 2 exemplos que eu comentei, mas tem inúmeros exemplos que poderíamos falar aqui, né? Nessa perspectiva, colocamos todas as nossas habilidades, né, aprendidas nos bancos das escolas, das faculdades e da jornada da vida a serviço do Rei Jesus. Tá certo, amados? Pois é, então, muitos aprendem na faculdade, na vida secular, na escola, na jornada da vida, aprende muitas coisas boas que você pode usar na obra de Deus. Então faça isso, amado. Usa essas obras poderosas, usa poderosamente na obra de Deus, que é uma maravilha. Tá? Habilidade especial para obra especial. A Bíblia mostra uma diversidade de dons, né, relacionados ao cristão, relacionados ao serviço cristão. Nós vemos Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, 1 Coríntios, no capítulo que nós lemos aí, capítulo 12, versículo 4 ao 6, mas é uma maravilha. Todo o capítulo 12 vai falar sobre esses dons maravilhosos. Dons esses que foram distribuídos pelo Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo, na mesma perspectiva do processo da escolha de Bezalel e Aholiabe, na mesma proporção, no mesmo processo, no mesmo sentido, né? Assim como Deus escolheu lá, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre estas maravilhas, né? Quando Deus escolheu esses 2 homens. Tá? Na igreja local, muitos trabalhos requerem habilidade especial, né? Habilidades especiais. Na igreja local, muitos trabalhos requerem que nós tenhamos esta habilidade. Por exemplo, quem escreve, olha, precisa ser habilidoso no ofício, né? Coloquei esta imagem aqui. Talvez a gente olhando aqui, batendo o olho, não tenha assim uma perspectiva do que quer dizer esta imagem, mas ela foi um propósito que eu coloquei. Nós temos aí várias linhas em uma folha de papel, né? Essas linhas, elas estão tortas, né? Mas em cada coluna dessas linhas que elas estão tortas, existe uma escrita dentro desta coluna. Se tivesse aí organizado em cada coluna números, nós tínhamos ao pé da coluna, né, a somatória de números. Se for palavra, nós temos dentro de cada uma a somatória de um texto dentro de cada coluna. Então está organizado de uma maneira que alguém bate o olho e vê que a pessoa que colocou aquela escrita ali, organizando ela por colunas, ele teve um trabalho, uma habilidade na escrita, uma habilidade para mostrar uma obra que qualquer pessoa irá entender ao final dela. Quem canta, né, precisa ser habilidoso no canto, né? Aqui nesta imagem nós vemos alguém, né, regendo ou fazendo um ensaio para um trabalho, né? Ninguém iria fazer algo que não fosse para ter um resultado, para levar um resultado. E esta pessoa aqui, podemos perceber nesta imagem, foi uma imagem apenas ilustrativa que eu coloquei, mas para nos mostrar aí a habilidade, né, no canto que a pessoa deve ter. E quem toca da mesma maneira, né?
quem toca precisa ser habilidoso no ofício instrumental. Aqui eu coloquei a mesma imagem da nossa revista, dos dois homens lá, Bezaleel e a Oliabe. Por que eu coloquei esta imagem? Pelo seguinte, percebe que aqui quando fala habilidade na instrução do instrumental, eu não sei que tipo de instrumento ele está fazendo, aqui no caso de fazer, né? Mas nós podemos trazer para a nossa igreja, poder colocar aqui nesta imagem um violão, uma guitarra, sei lá, qualquer um outro instrumento musical. Mas eu quis colocar isso aqui, a arte do preparo daquele instrumento, né? Do preparo, do fazer mesmo, né? Que é maravilhoso. Muito bem, vamos aí. E quem prega? Né? Quem prega precisa ser habilidoso no ofício da interpretação de texto e da retórica. O que é isso? O que é retórica? Olha, retórica é a arte de usar uma linguagem para comunicar de forma eficaz e persuasiva. Então isso é arte, viu, amados? Não é nada, não é pecado, não é nada errado você preparar uma mensagem com esboço, com uma linguagem que você vai comunicar, mandar para a igreja uma mensagem que você vai, com o intuito que aquele público que você está ministrando, eles entendam o que você está falando, qual é a finalidade daquela mensagem. Então isso é a mensagem, a comunicação eficaz, é a comunicação persuasiva, que alguém vai ouvir e vai entender aquilo que está ouvindo. Então isso é arte, a arte da retórica, a arte de comunicar, a arte de uma palavra, uma linguagem comunicativa, uma linguagem que o seu público vai entender. Então isso é arte. Então isso é uma habilidade, é um ofício de alguém que vai falar em público, tá? Então isso é importantíssimo. Não é nada que você vai, né, alguma coisa que você lê e você vai falar de uma maneira que o público não vai entender. A hora que você sai no caso aqui, nós estamos falando para pessoas, né, na obra de Deus, algo que você vai falar, está falando a mensagem e você termina e ninguém entendeu nada daquilo que você falou. Então não é legal isso. Nós vemos aqui nesta imagem um pregador, aqui trazendo, nós vemos ao seu lado uma multidão. Imagina você, uma pessoa só, parar uma multidão para te ouvir. Então, como isso é capaz? Isso é capaz através de uma palavra, uma mensagem, uma linguagem persuasiva, de uma linguagem que vai te prender, que vai ser interessante você ouvir. Então isso é uma arte fazer. Esse pregador aqui nesta imagem está nos dando esta afirmação, ou pelo menos podemos perceber que ele tem o controle do seu público. Como é que ele faz isso? Através da retórica, através da arte de falar em público, de falar para pessoas, para multidões, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso nós devemos ter. Enfim, as necessidades de habilidades especiais para realizar obra especial são inúmeras, né? Por isso que o Espírito Santo capacita pessoas para atividades bem especiais. É verdade que os dons de Deus não dependem de habilidade humana, ou habilidade natural, isso é verdade.
No entanto, o Senhor chama pessoas que tenham habilidades especiais para potencializá-las e assim executarem serviços complexos na igreja local. Pois é, Deus vai chamar pessoas, né, com habilidades especiais. E aí Deus vai trabalhar em cima daquela habilidade. Você quer fazer e Deus vai te dar. Deus vai te dar, vai aperfeiçoar. Você vai buscar em Deus e Deus vai te aperfeiçoar. Por quê? Porque você vai fazer obra difícil. Deus vai te dar uma obra na mão, uma obra que às vezes outro não vai poder fazer, mas você pode fazer. Então Deus vai te capacitar para fazer obra difícil, obra complexa, serviços complexos naquela casa, na obra de Deus. Muito bem. Usando os talentos para a glória de Deus, amados. 2 subtópicos também. Os talentos de Bezalel e Aholiabe e os talentos revelados na igreja. Pela Bezalel e Aholiabe, já vimos que Bezalel e Aholiabe eram artesãos altamente capacitados para trabalhar com ouro, prata, bronze, né, além de outros materiais como a madeira. Mas logo devemos destacar, ambos se submeteram à revelação de Deus para executar com maestria as peças dos altares, colunas, cortinas e cores. Assim, revestidos do Espírito de Deus, Bezalel e Aholiabe passaram a ser especialistas para fazer tudo quanto fosse necessário para construir a estrutura do tabernáculo de madeira, esteticamente bela. Eles primeiro submeteram-se, por isso, o que fazia era para a glória de Deus. Muito bem. Uma palavra importantíssima aqui nesta leitura. Deus escolhe 2 homens e aí Deus chama eles para uma obra. E nós vemos que quando fala ali no tópico anterior sobre executar com maestria, ou seja, ser maestro, ser mestre naquilo que está fazendo, Deus já tinha escolhido eles e já tinha mostrado que eles eram isso, mestres. Mas não só mestres, não basta ser mestre, nós precisamos tirar o ego, tirar o eu faço, e colocar aqui quem? A submissão, né? Submeter-se, submeter à revelação de Deus. Tem que submeter, né? Nós vemos essa palavra aqui nos dois tópicos últimos que li, né? A submissão, submeter-se à vontade de Deus. Então isso é importante, porque não adianta nada eu achar que sou capaz e não ter esta visão da submissão de Deus, da submissão a Deus. É preciso admitir que, embora você tenha a mais importante capacitação, capacitação secular, Deus sempre é quem dá a última instrução, tá? Não adianta eu achar que sou capaz, que tenho capacitação, que sou mestre nisso, estudei aquilo e estou fazendo isso. Coloca a submissão de Deus e aí você vai ver que a obra vai ser feita com bastante afinco, com bastante perfeição. Os talentos revelados na igreja, embora Mateus 25 seja uma passagem bíblica que trata acerca da vontade de Jesus, ela é uma bela instrução para mostrar o que Deus espera que nós façamos com a nossa vocação. O que ele exigiu de Bezalel e Aholiabe também está contemplado na parábola dos talentos, né? O termo refere-se à moeda de alto valor,
O homem rico distribuiu vários talentos, né? Falamos no início, e de acordo com a capacidade de cada um para negociar. Então, o homem rico, né, ali de Mateus 25, fala sobre os talentos que ele distribuiu para os seus servos, para os seus servos. E cada um recebeu 5, outro recebeu 3, outro recebeu 1. Então eles foram granjear. Uns granjearam e trouxeram o dobro, né, os 2 primeiros. Mas aquele que recebeu 1, ele ficou com medo daquele que ele recebeu. Ele não conseguiu outro com aquele. Então ele enterrou para devolver o mesmo. E quando ele foi fazer a devolução, o senhor daqueles servos, né, o repreendeu, porque ele era um servo mau, ele era um negligente trabalhador, né, ele era um negligente, né, multiplicador, ou seja, ele não sabia fazer o trabalho, ou pelo menos ficou com medo. Então ele não submeteu à vontade do seu Senhor, né? É o contrário. Deus quer que façamos submissão, sejamos obedientes. Naturalmente, o homem rico esperava receber retorno dos servos, né? Como eu acabei de falar. A mensagem aqui é clara. Quando o Senhor voltar, Ele deseja nos encontrar trabalhando de acordo com a habilidade que Ele nos capacitou para o seu reino. Então, amados, Ele te capacitou, precisa você trabalhar, precisamos trabalhar, né? Desenvolver os talentos simboliza perseverar na fé, e o comprometer-se em colocar a serviço do corpo de Cristo tudo o que o Senhor nos concedeu. Então, para ser talentosos, né, para desenvolver os talentos, nós precisamos da fé e comprometer com a vontade de Deus, colocando a serviço da igreja, a serviço do corpo de Cristo, tudo que o Senhor nos confiou, nos concede, tudo aquilo que Ele nos dá. Precisamos coloca tudo a serviço, e você vai ver o que Deus vai fazer. Conclusão. Para concluirmos essa mensagem, essa aula, vou ler aqui apenas o primeiro parágrafo, quando diz assim: no reino de Deus, muitas habilidades poderão ser utilizadas, não somente as de caráter espiritual, mas também as de caráter social, educacional e material. Tá vendo, amados? Então tem aí diversas maneiras de ser habilidosos, de trazer habilidades que pode ser usada no reino de Deus, né? Quantos templos, por exemplo, têm sido construídos por pessoas dotadas de talentos especiais para esse trabalho, né? Nós vemos aí pessoas habilidosas, né, com grandes conhecimentos, quem sabe de Aholiabe, ou quem sabe de Bezaleel, quem sabe de Moisés, quem sabe de Davi, né? Quem sabe de alguns reis, né, que trabalharam na obra. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, traga esse talento para cá, traga esse talento para a obra de Deus. A recompensa dos que dão o melhor de suas vidas será dada por Deus aos que forem fiéis em toda boa obra. Essa recompensa Deus irá te dar, né? Você é fiel, irá ter a recompensa. Amém, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe. E até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.